Trama leve. Segunda-feira, 22 de junho de 2020, e você está escutando o que seria o episódio piloto do Trama Lab, versão 2.0, porque a versão 1.0 foi derrubada sumariamente das linhas da internet pelo ódio vigente que está emanando das pessoas e agora totalmente reformulada para não agredir nem gregos e nem troianos. Voltamos à nossa programação normal com um super episódio sobre Viagem no Tempo. É isso mesmo, senhoras e senhores, Viagem no Tempo. Esse tema que vem durante anos fazendo parte do imaginário mundial. E por que não ser o assunto do nosso primeiro piloto, hein? Mas e aquela conversa sobre estragar os fatos futuros, o espaço-tempo contínuo? Bom, eu pensei... Ideia. E eu sou o João e estou aqui servindo de ponte para vocês, para esse assunto que eu garanto que vai dar uma mexidolha em vosso imaginário. Então, mano, vem comigo porque pensar fora da caixa é bem mais legal. Vocês sabem que recentemente eu estava fazendo a pesquisa para conversar com vocês sobre esse podcast, sobre Viagem no Tempo, e estava lendo uma matéria na revista Galileu. O que você falou? Revista Galileu. Que estava dizendo sobre o último livro do Stephen Hawking. O livro se chama Breves Respostas para Grandes Perguntas. Recomendo, um ótimo livro para ler. Ele estava dizendo nesse livro que a viagem no tempo pode ser possível. E nesse mundo pandemônico, meus jovens, quem é que não ia querer dar uma bisolhadinha no futuro para ver como tudo isso acabou? Ou então voltar ao passado, revisitar aquela memória melindrosa de 84? Agora, falando de uma maneira científica, é claro que se algum cientista batesse na porta do MIT pedindo uma bolsa para fazer pesquisa sobre viagem no tempo, não ia nem dar tempo dele fazer o pedido, já ia ser sumariamente demitido. Mas o Dr. Hawking foi bem bacana em dizer que a viagem no tempo é uma questão muito séria e que pode ser abordada cientificamente. A teoria geral da relatividade de Einstein permite a possibilidade de distorcer o tempo de tal modo que se dobra sobre si mesmo, resultando num loop temporal. Veja, se viajarmos nesse ciclo, isso significa que em algum momento acabaríamos no passado e começaríamos a experimentar os mesmos momentos de novo, como se fosse um pouco de déjà vu. É óbvio que a gente, médio afegão, não saberia o que estaria acontecendo. O Albertinho Einstein disse que o espaço-tempo, eles são partes de uma mesma coisa. Então a gente teria que estar dispostos a pensar tanto nas distâncias do tempo, quanto nas distâncias do espaço. Resumidamente, o tempo pode ser afetado com a velocidade. Lembra? E igual a mc ao quadrado. O que isso significa? Essa, meus jovens, é a equação mais conhecida da física. Pessoas que até mesmo não têm formação em física sabem que essa é a equação da teoria da relatividade de Einstein. Obviamente, na minha incapacidade de falar sobre física, direi a vocês somente que mc ao quadrado significa que a energia é igual à sua massa multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado. Então pode calcular aí, veja aí quanto dá. Depois me passa por e-mail. Bem, meus queridos, seguramente eu já posso dizer pra vocês, e você sabe disso, que a gente já tá fazendo uma puta viagem pro futuro nesse exato momento, viajando 1 segundo por vez. Mas o mais louco seria se a gente pudesse, sabe o quê? Voltar pro passado. Eu já falei sobre isso. E é essa a questão do negócio. É óbvio que eu não vou entrar aqui no mérito de volta da teoria por falta de conhecimento, é óbvio. Mas só para exemplificar, segundo a teoria, existe um conceito simples chamado de curva do tempo fechado, que permite o tempo se dobrar em si mesmo, resultando naquilo que a gente conversou agora mesmo sobre loop temporal. Bom, a conclusão geral dos pesquisadores, como Kip Thorne ou então o mesmo Dr. Hawking, é que a natureza proíbe os ciclos no tempo, nos poupando dos paradoxos, como, por exemplo, o paradoxo do avô. Você conhece o paradoxo do avô?
O paradoxo do avô é aquele que um viajante do tempo volta e mata o seu próprio avô, alterando o curso da história. Surgindo aí a contradição que o viajante nunca nasceu, portanto, o cara não pode existir. Bem, meus jovens, essa é a parte científica da parada. A gente fez um embasamento com físicos teóricos, matemáticos, ou seja, gente de peso. Mas a gente quer saber aqui no Trama Lab. o que é que diz, por exemplo, as teorias conspiracionescas da internet. Aquela teoria que faz você pensar, putz, será? Será que isso mesmo rolou? Vocês sabem que a internet é um campo vastíssimo para teorias conspiracionísticas. Então, como tem muito viajante no tempo pra gente conhecer, eu vou fazer os 10 mais alucinados pra gente viajar. Pode ser? Então vamos lá. Vamos começar agora. 10. E o primeiro deles fala de um filme antigo de Charlie Chaplin, onde tem uma senhorinha, que ela passa como se ela estivesse falando no celular. Você sabe, né? O filme é de 1928. O aparelho auditivo era uma espécie de corneta ou até um chifre de animal usado naquela época. O aparelho auditivo tinha sido patenteado por volta de 1924 pela Siemens. Vai saber, né? Procura lá. Viajante no Tempo, do filme Charlie Chaplin. 9. Montberly Jourdain. Isso é o que a gente, do meio científico, chamamos de viagem involuntária. Ou também conhecido como o fantasma de Petit Trianon, aconteceu da seguinte maneira. Duas acadêmicas, Eleanor Jourdain e Charlotte Montberly, as duas moçoilas acabaram dando uma viajada no tempo enquanto elas estavam visitando o Palácio Petit Trianon, que é um palácio construído no século XVIII pelo rei Luís XV, para sua amante, a Madame de Pompadour. Fica na França, no interior do parque do Palácio de Versalhes. As meninas viajaram até o período da Revolução Francesa. Chegaram a ver a Maria Antonieta e o Conde de Vandeleur. E algumas outras figuras que por ali circulavam. Quem sabe um dia a gente não faz um review deste caso, hein? 8. Outro ilustríssimo caso de viajante no tempo involuntário é o caso do nosso querido Robert Goddard. Robert Vitor Goddard. Aconteceu assim, meu irmão. Goddard fazia parte da Força Aérea Britânica, da Real Força Aérea Britânica. Em 1935, o rapaz teve que ir para Trent, na Escócia, fazer uma vistoria num campo aberto. Foi onde ele teve esse episódio de clarividência, que eu chamo de viagem, uma puta viagem no tempo. Foi assim, ele tinha ido fazer essa vistoria nesse campo de aviação e quando Goddard chegou lá, o campo parecia um campo abandonado. Parecia não, era um campo abandonado. Então ele viu tudo que tinha que ver, fez suas anotações, pegou seu aviãozinho e voltou para a base. No retorno para a base, ele pegou um puta temporal e resolveu voltar para a base abandonada para não correr risco de cair, essas coisas todas. Na volta, o tempo havia mudado, ficou claro de repente. E no posto que ele aterrissou, estava tudo bonito, tudo legal. Duas aeronaves bacanas estacionadas, os mecânicos vestidos com uniforme azul. Estranho isso. O estranho é que Goddard teria visto como apareceria o campo de aviação em 1939, depois de ser reativado. Isso 4 anos depois. 7. O cronovisor. Bom, o cronovisor vai entrar nessa categoria aqui porque o cronovisor é uma máquina de fotografar o passado. Então, na minha humilde opinião, seria uma máquina de ver, enxergar de uma maneira diferente, viajar para o passado através de uma fotografia. Bom, segundo a minha pesquisa, essa máquina de um padre beneditino tenha conseguido fotografar Jesus Cristo passeando ao lado de seus discípulos. Alguns acreditam que sim,
e confirma que a teoria da existência de uma máquina chamada Chronovisor ou Chronovisor. Bom, o padre Pellegrino Werneck, que dava aulas de música antiga na igreja de San Giorgio, em Veneza, afirmou em 72 ter em sua posse uma máquina criada na década de 40 por um grupo de cientistas importantes com a qual ele poderia fotografar o passado. O sofrimento de Jesus, a traição de Judas, a destruição de Sodoma e Gomorra, etc. Segundo Werneck, esse feito tinha um sólido fundamento científico baseado na energia indestrutível das ondas que formam as imagens e o som. O que o artefato fazia era captar essas ondas flutuando no ar e decodificá-las como imagens. Na época, a reportagem que o padre falava dessa invenção foi publicada ao lado de uma imagem de Cristo e dos apóstolos. Pouco tempo depois, autoridades do Vaticano se manifestaram para desmentir publicamente a existência do Chronovisor, né? Werneck, antes de morrer, acusou o Papa e a Santa Sé de terem confiscado a máquina. Segundo ele, a instituição queria evitar que certas verdades históricas viessem à tona. 6. O Homem de Lacharia. A história fala de um homem que foi encontrado em setembro de 1850, próximo de Frankfurt, na Alemanha, após seu barco naufragar. O homem falava alemão, porém com muitos erros, e disse para as autoridades que seu nome era Josafat Vorin e que ele veio de um país chamado Lacharia, situado numa parte do mundo que ele chamou de Sácria. Ele disse ainda que Lacharia estava a centenas de quilômetros de distância da terra em que ele atualmente se encontrava, que era a Europa, e seguiu descrevendo 5 grandes áreas da terra, possivelmente continentes, que ele chamou de Sácria, Aflar, Astar, Auslar e Euplar. Além do alemão, o homem não reconhecia nenhuma outra língua europeia, mas afirmou que sabia ler em línguas que ele chamou de Lacharian e Abramian. Após mais questionamentos, o homem disse que sua religião era chamada de Spatian, e foi observado que sua descrição era muito semelhante com o do cristianismo. O homem também alegou que seu objetivo, ao vir para a Europa, era procurar um irmão que tinha se perdido há muito tempo, mas que ele sofreu um naufrágio na viagem e não sabia como chegou na Alemanha, não conseguindo traçar sua rota em nenhum mapa ou globo. Josafat Vorin então foi levado a Berlim, onde foi relatado que mais questionamentos e pesquisas seriam feitos. Galera, eu fiz uma pesquisa rápida e encontrei um jornal mencionando a história. Ela é meio desconhecida, mas tem uma matéria de 1851 no jornal The Courier, que está disponível na Biblioteca Nacional da Austrália, que fala muito bem desse assunto aí. Cara, o estranho é que o registro histórico do que aconteceu com o Josafat Vorin terminou em Berlim da mesma maneira quanto começou, ou seja, ninguém sabe de nada. O caso Vorin parecia ter convencido as autoridades da época, apesar de quaisquer descobertas ou relatórios adicionais de onde ele foi depois de ser interrogado. Para muitos, o Homem de Lacharia é um mistério até hoje, sugerindo que viajarem das realidades paralelas pode ser uma possibilidade real. Para a desgraça. 5. John Titor, ou John Titor. Saudações, eu sou um viajante do tempo do ano de 2036. Bom, era assim que começava o primeiro dos vários textos assinado por John Titor, em 2001, já no extinto fórum Artbell. De início, a mensagem causou espanto, polêmica e até piada, pois alguns questionamentos, o tal visitante de outro período começou a esclarecer algumas questões sobre as próximas décadas com uma segurança incomum. Titor, ou Titor, dizia morar com uma família em uma base militar em Tampa, no estado norte-americano da Flórida, antes de aterrissar no ano de 2001 para questões particulares. Esse cara tinha uma missão no ano de 1975. O seu objetivo era coletar uma... Sabe o que é uma 5100? Essa 5100 é um dos primeiros modelos do computador pessoal fabricado pela IBM. De acordo com o viajante, John Titor, a máquina possuía uma função acidental e única, uma peça talvez, que foi pouco divulgada pela empresa, mas era algo essencial para traduzir códigos em 2036. O modelo IBM 5100, lançado em 75, foi tirado do mercado em 82 e desde então o modelo 5100 ficou armazenado num depósito da IBM. John voltou para a época correta e conseguiu adquirir o computador. Bom, de imediato entraram em contato com a IBM perguntando se eles deram por falta de alguma unidade 5100 em seus depósitos, e a resposta foi que... Sim. Um alto funcionário da IBM revelou que o modelo 5100 era dotado de uma rara interface entre a sua codificação
programação e um emulador, que permitiria ao programador acessar todos os códigos da IBM, e essa função foi suprimida e seus exemplares recolhidos por medo da concorrência e também espionagem industrial. Titor afirmou ter estacionado em 98 e que teria feito por razões pessoais, visitar a família, tomar um cafezinho com a vovó e tentar alertar a população sobre acontecimentos futuros, dando uma lista de previsões que são: uma guerra civil nos Estados Unidos que começaria em 2004. Em 2015, a Rússia lançaria um míssil no país, acabando com estados inteiros, iniciando a Terceira Guerra Mundial. Os Estados Unidos se dividiriam em 5 países, com um presidente cada. A doença Creutzfeldt-Jakob, a vaca louca, preocuparia os criadores de gado nos anos seguintes. Não haveria a realização de Jogos Olímpicos após as guerras civis de 2005. Disse também que a China conseguiria mandar um homem para o espaço, algo que já aconteceu em 2003. Disse que haveria conflitos futuros entre Estados Unidos e China. Em 2012, os Estados Unidos da América teria problemas internos graves e gerarão conflitos em uma grande migração de pessoas para locais menos habitados. Por esses motivos, os direitos civis seriam deixados de lado. Ele revelou também que o CERN conseguiria descobrir as bases para a Time Machine. 4, O passageiro de Taured, ou Tured. Em julho de 54, autoridades do aeroporto de Tóquio deram de cara com uma situação bizarríssima. Um homem vindo da Europa surgiu com um passaporte de um país chamado Tured, que ficava no continente, segundo ele. Intrigados, os investigadores o chamaram para um interrogatório e aí tudo ficou mais estranho. Segundo o homem, essa era sua terceira viagem ao Japão, somente naquele ano, 54. E que nos últimos anos ele frequentemente viajava para o país para sua empresa. Mas os funcionários não conheciam o homem, não tinham registro dele, muito menos sabiam que país era esse tal de Tured. O seu passaporte confirmava a história, mas outros dados, não. O homem sabia falar japonês muito bem, mas o hotel que ele alegou ter reservas desconhecia esse procedimento. Quando deram um mapa mundi para o cara explicar ou identificar o país de onde ele veio, o homem pareceu chocado. Ele disse que é mais ou menos onde fica Andorra, entre a França e a Espanha, porém muito maior. Além disso, o país tinha sido fundado há mais de 1000 anos, então deveria estar no mapa. Da mesma forma, não havia qualquer registro da existência da empresa para a qual o cara disse que trabalhava. O homem misterioso foi colocado em uma sala separada no próprio aeroporto, recebeu uma jantinha e foi naná, dormir para os leigos. Enquanto isso, os guardas investigavam de onde o cara podia ter saído. Quando voltaram de manhã, na manhã seguinte, ele já não estava lá. Uma possibilidade é que tivesse escapado por uma pequena janela do alto da sala. Essa história, meus queridos e minhas queridas, foi confirmada nos registros do governo japonês. Então, uma série de possibilidades foi levantada para explicar essa história. A preferida dos teóricos da conspiração, inclusive aqui do trama, fala de um viajante interdimensional. Ele teria vindo de um lugar com uma Europa diferente da que temos nessa dimensão. A outra teoria, muito mais aceitável e mais chata, fala que foi uma brincadeira muito bem elaborada, com documentos falsos e um bom plano para a fuga. E um belo jantar de grátis no aeroporto. 3, Os 3 homens que voltaram ao passado. Bom, meus jovens, o caso que vocês vão conhecer agora nos leva a agosto de 84. Um homem chamado Laurie se instala no povoado de Cornualha, na Inglaterra, gravando um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial. Depois de um longo dia de trabalho, o cara decidiu ir a um bar, relaxar, tomar uma beira com os camaradas, com os colegas. Dessa forma, eles poderiam confraternizar com o pessoal da localidade. E quem sabe, de repente, ter algumas ideias para os próximos dias de filmagem. Quando os caras entraram no bar, eles perceberam que estava cheio, havia pessoas rindo, conversando, e puderam notar claramente que todos estavam se divertindo muito. A princípio, acharam estranho porque era um bar bem afastado da cidade, localizado num pequeno povoado, e não viram qualquer carro estacionado na vizinhança. Mas era um local agradável e não deram importância. Depois de um tempo trocando ideias ali, tomando uma cervejinha, ele e os seus companheiros perceberam que, curiosamente, todos que estavam ali estavam vestidos com roupas de outra época. E mais, havia homens muito parecidos com o que estavam investigando no seu documentário. E também perceberam que o dono do boteco, o dono do bar ali, tinha cuidado de cada detalhe para o bar ficar um bar temático. Quem decorou o local conhecia muito bem a realidade que eles estavam estudando. Bom, passou tudo, os caras foram para casa depois de tomar um belo porre e no dia seguinte foram fazer novas filmagens. O que aconteceu? Meio-dia, bateu aquela fominha, foram procurar aquele barzinho maneiro para se alimentar ali e continuar fazendo a sua matéria, o
seu documentário. E qual que é a surpresa que foi? Cara, não havia nem sequer rastro do bar que eles tiveram na noite anterior. E reviraram o local de ponta cabeça. Foi quando eles se olharam o mapa e não tiveram dúvidas que era aquele lugar, mas não podiam acreditar nos que os seus olhos viam. Como era possível na noite anterior? Eles tinham tomado uma cerveja naquele bar, ficaram completamente desconcertados e depois foram para casa. Quando resolveram fazer um lanchinho, o bar não tá mais lá. Depois dessa grande surpresa, os caras voltaram para casa, muito provavelmente na Escócia, e um dos documentaristas, decidiu vasculhar e se perguntar onde é que estava aquele bar e resolveu fazer uma investigação por conta própria. Foi então que o cara descobriu que na Segunda Guerra Mundial, a área da Cornualha, justamente o lugar ali onde eles estavam com seus parceiros meses atrás, tinha registro daquele bar agora desaparecido. Na época, esse botequinho, esse bar era um local muito popular entre os militares da década de 40. E óbvio, quando eles resolveram contar a história, ninguém acreditou. 2. Rudolf Fentz. Olha só essa. O homem teria aparecido do nada, surgindo no meio do cruzamento da eufórica Times Square em Nova York. Era junho de 1950 e por volta das 11h30 da noite. Um dos locais mais movimentados do mundo, conhecido por ser o epicentro de atrações e de tantas pessoas diferentes indo e vindo. Quando esse cara simplesmente surgiu do nada, vestido com uma roupa estranha, extremamente antiquadas, com as roupas vistas nos manequins dos museus ou de fotografias históricas datadas no século anterior. O homem surgiu vagando em meio ao trânsito, parecendo muito desorientado, aparentemente sem ter noção de quão perigoso aquilo poderia ser, ocasionando uma grande confusão no tráfego, que já era um caos. Quando o capitão do departamento de polícia de Nova York, o Hubert Vinn, então chamaram o capitão para dar uma olhada numa situação que estava acontecendo ali. O indivíduo parecia ter uns 30 anos e começou a recuar e disparar palavras que o capitão não conseguia entender. Então todo mundo ali naquela situação chata, tentando acalmar o cara, mas o Rudolf, ele estava assustado demais e acabou correndo. Inevitavelmente, o cara foi atropelado por um táxi no cruzamento e morreu na hora. Bom, ali o capitão ficou encarregado de montar todo um cerco policial para a inspeção do acidente e também de acionar os médicos especializados para examinar o cadáver antes de transferir num saco mortuário para o necrotério. Todo mundo ali achava que era só mais um bêbado ou um drogado que tinha perdido o controle de si mesmo e se colocou naquela situação. No entanto, à medida que o cadáver do homem foi sendo investigado, circunstâncias peculiares e estranhas, até diria eu, foram colocando pontos de interrogação na cabeça do Captain. O homem estava carregando nos seus bolsos de uma calça antiga xadrez uma quantia de 70 doletas aproximadamente. Só que o dinheiro ele estava em papel moeda e não estava em cédula. Nenhuma das moedas encontradas eram datadas de um ano mais recente do que de 1876, e todas elas pareciam muito novas. Também havia uma espécie de contrato de um estábulo para cuidar de um cavalo e uma carruagem que o pertenciam, segundo constava. A polícia encontrou cartões de visita com o nome Rudolf Fentz e decidiu que este era o nome daquele homem. Junto a isso, tinha um endereço: Quinta Avenida, referente a uma empresa. Havia também uma carta da Filadélfia com a entrega para esse mesmo local. Enfim, não encontraram vestígio nenhum desse tal de Rudolf Fentz e nem impressões digitais, registro de nascimento ou qualquer outro relatório de pessoa parecida que se remetesse àquela descrição. O cara não existia. Porém, meus queridos, gastando horas de pesquisas e muita grana, o capitão acabou encontrando um tal de Rudolf Fentz Jr., que havia morrido uns 5 anos antes. Então o policial entrou em contato com a viúva desse falecido e por ela ficou sabendo, por correspondência, que o Rudolf Fentz pai, o sogro dessa mulher, o cara tinha desaparecido misteriosamente aos 29 anos, há cerca de 74 anos atrás. Com essa informação na mão, o capitão foi fazer mais uma pesquisinha aí e achou em registro. Ele sabe a hora que eu vou falar, não? O capitão pesquisou dados em registros desatualizados de pessoas desaparecidas e encontrou um homem com o mesmo nome que de fato tinha desaparecido em 1876, tal como a viúva dissera. O projeto Filadélfia. Bom, isso aconteceu em 28 de outubro de 1943. A Marinha dos Estados Unidos supostamente teria conseguido deixar um destroyer, o USS Eldridge, invisível. E mais, a embarcação teria sido teleportada da Filadélfia para uma base naval em Norfolk,
A façanha, meus caros, seria uma aplicação da teoria do campo unificado do Einstein, que a gente falou lá no começo. Cal Allen era um marinheiro que estava em Norfolk e teria visto quando o navio militar surgiu envolto numa névoa verde. Esse marinheiro alegou ter sido a única testemunha, porque o fenômeno durou poucos instantes e vários tripulantes do Eldridge morreram ao se fundir com o navio no teleporte de retorno. Segundo os conspirólogos, os sobreviventes foram enviados aos centros psiquiátricos militares, onde sofreram lavagem cerebral para esquecer de tudo e declarados como perdidos em missão. Essa história ficou ainda mais interessante e mais esquisita ainda, porque anos depois, esse Cal Allen, um marinheiro, passou a mandar cartas para um astrônomo chamado Morris Gesso, que era autor de obras de ficção daquele tempo, de 1955. E o Allen enviou anonimamente às autoridades uma cópia desse livro, com anotações sobre a experiência. Essa versão comentada chegou a ser lançada por membros da Marinha e ficou conhecida também como edição de Varo. Bom, interrogado pela Marinha, o Gesso começou a investigar a história. Em 19 de abril de 59, marcou um encontro com o Dr. Morrison Valentine para revelar uma importante descoberta. Mas, no dia seguinte, o cara foi encontrado morto em seu carro num estranho suicídio com monóxido de carbono. Será que foi uma queima de arquivo? Bom, para muitos a experiência teria acontecido em 12 de agosto e não em outubro, como eu havia dito. E havia sido muito mais do que um teletransporte. Ele havia viajado pelo tempo de 1943 a 1983, assim como descrito no filme. Além disso, a fenda temporal criada pelo campo magnético atraiu OVNIs para a Terra, e um deles tinha sido capturado pela Marinha dos Estados Unidos. É isso aí, gente. Entre ficção e realidade, entre teorias e fatos, a gente fica com aquilo que a gente deve ficar. Se todas essas histórias podem ser verdade, eu realmente não sei, mas eu me divirto absurdamente com elas. Eu estou com vocês na próxima segunda com mais um assunto curioso.